Lá vem ele de novo. O dragão do país. E aí pessoal, bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos e action figures. Então, antes de olharmos algumas action figures do Homem-Dragão, vamos dar uma olhada na história dele nos quadrinhos, beleza? O androide que virou Homem-Dragão surgiu primeiro em Quarteto Fantástico 35 em novembro de 1964. Criado, é claro, por Jack Kirby e Stan Lee. Professor Gregson Gilbert da Empire State, a mesma universidade onde Peter Parker estudou. O que será que rolava nesse departamento de ciências, hein? O professor Gilbert criou um androide para suprir a perda da família, mas não conseguiu ativá-lo. Então surge Diablo, o alquimista do século IX antigo, inimigo do Quarteto Fantástico, criou o Homem-Dragão com inteligência limitada e o usou contra o grupo. Mas em um que se tornaria um clichê recorrente, o Homem-Dragão se apaixonou pela Garota Invisível e acabou sendo derrotado. Ele voltou meses depois e tentou fazer Sue refém, mas foi impedido pelo Quarteto Fantástico. A forma de androide foi entregue a Hank Pym, dos Vingadores, para estudar por seu interesse em tecnologia. Será que deu certo? O velho DM se apaixonou pela garota Marvel dos X-Men. Eu disse que havia um padrão. Antes de morar na Ilha dos Monstros, ele surgia ocasionalmente no universo Marvel. Destaca-se a batalha marcante com o Capitão América no breve período de Roger Stern e John Byrne na série. Principalmente nas páginas de Power Pack, onde conheci o personagem pela primeira vez, incluindo uma recontagem de sua origem. As crianças Power viram a inocência da criatura e a libertaram porque Power Pack é incrível. Recentemente, Valeria Richards, filha de Reed e Sue, ampliou a inteligência do Homem-Dragão, tornando-o um pacifista de fala mansa. Além de cuidador e professor das crianças que faziam parte da Fundação Futuro, um papel que o tornou ainda mais cativante, se é que isso era possível. Primeiros vazamentos de action figures vindos do meu amigo Dave, do canal Display Model Behavior. Se você acompanha este canal, recomendo assistir ao do Dave também. Ele merece isso, então vamos ajudá-lo a chegar a 50 mil inscritos essa semana. Dave tem acertado em cheio com seus vazamentos nos últimos anos, e ele relatou recentemente que teremos o Quarteto Fantástico em seus uniformes da Fundação Futuro. Legal que o Homem-Aranha fez parte desse time, Diablo ainda não apareceu nos vazamentos. Vamos lá, Hasbro, o que estamos esperando? Esse cara seria um ótimo action figure, mas poucas linhas tiveram tanta variedade de personagens quanto a do Quarteto Fantástico da Toy Biz nos anos 90. Incluindo sim o Homem-Dragão. Ok, não riam. Isso claramente foi feito para o mercado de brinquedos infantis. E quando você considera que ele tem, sim, anos de idade, na verdade eu acho que ele ainda se mantém muito bem, muito bem. Quero dizer, ele tem tudo o que você precisa para fazer um Homem-Dragão fiel aos quadrinhos, boneco. Você tem as asas aqui atrás, tem o rabo de dragão dele, tem a cabeça enorme com o corpo atarracado e esse cara ainda está cuspindo fogo. Tô surpreso, ele realmente faz isso. Ele meio que só tem 5 pontos de articulação, um pouco de flexão, na verdade talvez nem tenha flexão aqui na cabeça, então talvez só 4 pontos. Esses brinquedos geralmente têm algum recurso de ação, mas não consigo descobrir qual. Você pensaria que, espera, provavelmente tem algum jeito, provavelmente tem algo que faz essa língua sair, mas eu não consigo perceber o que é, de qualquer forma. Ele tem tudo o que você precisa, escamas, short de academia, e sua namorada adoraria ter esses cílios. São lindos esses chifres clássicos de sobrancelha, ficam incríveis de qualquer ângulo. Esse é um dragão completamente adequado, cara. Acho que isso mostra nossa evolução em escultura e articulação nas últimas 3 décadas. Demorei, mas entendi. Se você mover a perna esquerda dele, olha só isso. Ele solta um sopro de fogo. Adorei, já esperava algum recurso interativo. Muito legal. Pensando nos 5 do Quarteto Fantástico, ainda faltam figuras em Marvel Legends, como membros dos Inumanos. Felizmente, a lista de vazamentos do Davi traz um pacote duplo com Raio Negro e Triton, restando apenas Gorgon para completar a família real. Quando entrevistei Dwight e a equipe da Marvel na San Diego Comic Con, perguntei o quão animados ficariam para fazer certas figuras. Veja a resposta dele sobre o Gorgon. Na verdade, eu sou artista, e os X-Men número Atlanta. Você tem um? Eu vou com um 7.
Mas eu não tinha terminado porque havia outro grande vilão do Quarteto Fantástico desse conjunto que precisa ser lançado na escala de 6 polegadas. Mago, Quarteto Fantástico, te dou essa 7. A Toy Biz perdeu a licença da Marvel para a Hasbro em 2007, mas não desistiu facilmente. Lançaram várias figuras clássicas, incluindo 2 séries de Fantastic Four Classics e algumas das Marvel Legends mais raras. Mas o destaque veio na segunda série, provavelmente a figura de lançamento regular mais valiosa de todas, ninguém menos que o Homem-Dragão. Ter essa peça é amá-la, e não só porque é uma das figuras mais raras já feitas pela Toy Biz. É realmente uma das mais belas, uma das mais detalhadamente esculpidas, uma das mais simplesmente fabulosas figuras de ação que você vai ver na vida. Costumamos considerar normal o trabalho que os 4 cavaleiros fazem hoje com as esculturas das Mythic Legions. Eles têm seu dragão gigante para lançar, possivelmente em 2026, e esculturas assim já são relativamente comuns. Mas quando você fala do início dos anos 2000 de uma linha de brinquedos supostamente voltada para crianças, ver algo com esse nível de detalhe, esse nível de escultura, é simplesmente de tirar o fôlego. Agora, certamente havia algumas coisas na linha do McFarlane, alguns dos monstros dele, que se comparariam a isso. Quando se trata de Marvel Toy Biz Marvel Legends, não há igual. Vamos conferir o primeiro Marvel Legends Quarteto Fantástico Clássico. Figura do Dragon Man. Precisamos destacar essa escultura de cabeça impressionante. Claramente houve algumas liberdades aqui. As sobrancelhas são uma característica marcante no design do Dragon Man, e geralmente são sobrancelhas relativamente suaves. Aqui, há muito mais detalhes esculpidos, mas isso acompanha toda a escultura. Todas as linhas entalhadas no rosto, os olhos fundos e, claro, esses dentes irados com uma mandíbula articulada e uma língua totalmente pintada por dentro, até mesmo as pequenas papilas gustativas têm cores diferentes pintadas ali. Ah, é tanto detalhe. A cabeça tem uma boa amplitude de articulação, certamente o suficiente para você colocá-lo nas poses que precisar agora. A Toy Biz sempre focou em articulação, e essa figura segue o padrão. Você tem ombros articulados por esfera, um bom movimento de dobra simples no cotovelo e uma rotação ou flexão legal no pulso. Na parte inferior do corpo estão as juntas esféricas desengonçadas da Toy Biz. Mas o tipo de tanga rasgada dele realmente cobre isso, o que na verdade faz um ótimo trabalho em esconder essas articulações. Os joelhos não têm muito movimento, porque ele meio que se mantém nessa posição agachada, mas a adição de articulações de dedo dos pés com catraca que fazem pequenos cliques realmente ajuda bastante. Permite que ele fique em diferentes tipos de poses agachadas ou em pé. O rabo parece que teria um arame interno. Talvez tenha mesmo, mas ele fica praticamente sempre assim. Mas olha só os detalhes e a pintura na parte de trás. É fácil notar quando uma empresa de brinquedos valoriza uma figura pela atenção dada à parte de trás. A parte que raramente é vista, mas aqui, essa cauda de dragão tem aplicações de pintura incríveis, com um spray branco por cima para realçar mesmo os detalhes da escultura. É igual para esse trabalho de escamas nas costas. Agora, essa figura não seria nada sem as asas, que se encaixam em articulações esféricas nas omoplatas dele. Mas em vez de serem apenas asas simples, elas têm esse padrão intricado de veias. Você pode ver meio que a infraestrutura das asas chegando até essas pontas que parecem ossos. Mas aí tem esse padrão de veias em toda a volta dos dois lados, até mesmo onde há pequenos detalhes, como um pedacinho faltando num pequeno buraco que é assimétrico, não é igual do outro lado. Essas duas asas têm escultura única. E por dentro você tem aquele ótimo degradê da pintura que junto com a sombra realmente cria um visual tridimensional. Não sei o que dizer, isso é perfeição em forma de brinquedo. Ficou anos na minha estante e merece continuar lá. Vamos analisar outras figuras vazadas e as necessárias do Quarteto Fantástico. Vamos comparar esse cara com o novo Homem-Dragão e ver sobre isso no próximo ano. A Hasbro passou a fazer os Marvel Legends, mas as primeiras figuras não eram boas. Em 2007, na coleção Ronin Build-A-Figure, o Homem-Toupeira, primeiro inimigo do Quarteto Fantástico, apareceu. Esse foi o único Homem-Toupeira na linha Legends, mas segundo vazamentos do Dave, um Deluxe com Moloids está chegando. Muito bem.
Chegou o momento esperado, o novo Homem-Dragão. A figura do Homem-Dragão foi um conceito exclusivo da Hasbro, em vez de um HasLab, lançada no ano passado. Eles disponibilizaram a pré-venda do Homem-Dragão, então houve um período em que você podia fazer sua pré-compra. Eles iam produzir quantos fossem encomendados e só isso, então é meio que eu sinceramente acho. Para figuras que talvez não sejam dignas de um HasLab, mas que realmente nunca vão decolar. Nas lojas comuns é um ótimo compromisso nesse sentido. Com esse Homem-Dragão, deixa eu te falar, essa caixa é muito pesada, mas traz alguns recursos únicos. Você tem esse logo antigo do Quarteto Fantástico e a arte aqui lembra muito mais o Quarteto Fantástico Ultimate, e você pode ver isso replicado aqui atrás. Obviamente, o Quarteto Fantástico não usa esses uniformes, não é assim que eles são no universo Marvel atual, no universo Marvel moderno. Mas eu acho que isso é para ser uma referência à arte que estava na linha Quarteto Fantástico clássico quando o Dragão original foi lançado. Além disso, como você pode ver claramente, não há uma janela aqui, essa é uma caixa totalmente lacrada. Mas de novo, isso não vai para o varejo, isso já foi encomendado antecipadamente. Então, sabe, eles não precisavam fazer algo que parecesse super vendável. Eles puderam fazer algo que fosse realmente mais uma homenagem aos colecionadores do que qualquer outra coisa. Então agora que já vimos a caixa, vamos abri-la e ver exatamente o que vem dentro. Ok, acho que deve ser bem óbvio porque isso era tão pesado na caixa. Aqui está ele em seu aparato de plástico. E na verdade são várias camadas, pois você tem dois padrões de asas diferentes na parte de trás e a figura principal bem aqui na frente. E vamos pegar o original, que é uma figura grande, só para dar uma comparação de tamanho e mostrar o quanto essa nova é maior. Tudo certo, camarada, saia da gaiola, é hora de brincar. Ok, então a primeira impressão é basicamente uau. E na verdade tenho que dizer que essa é realmente a minha segunda impressão disso. Porque eu pude pegar um e brincar com ele enquanto estava no café da manhã da Hasbro lá em San Diego. Na verdade acho que Pixel Dummy gravou meio que mexendo nessa figura. Você pode conferir o vídeo dele onde a gente fala sobre isso. Hoje estou soltando todos os nomes. Mas esse negócio é enorme. Olha o tamanho disso. Com as asas abertas fica ainda mais gigante agora. Adoro essa escultura da cabeça, acho que está ainda mais fiel aos quadrinhos que a versão da Toy Biz. A Toy Biz optou pelo grotesco, já essa versão combina melhor com os quadrinhos. As sobrancelhas gigantes estão lá, são afiadas, tem detalhes, mas não tem aquele visual enrugado. Ele tem as orelhas dele, tem aqueles olhos incríveis que parecem quase hipnotizados, como se o diabo estivesse mexendo com ele. Enquanto falamos, os dentes não estão tão tortos, e não temos os dentes de cima. O que realmente dá mais destaque ao bico de dragão, mas claro, ele também tem a mandíbula articulada, e quando você abre essa mandíbula, realmente mostra todo o Homem-Dragão. Olha, acredito que este não tenha tanta aplicação de tinta quanto a versão da Toy Biz. Mas ele está mais fiel aos quadrinhos, na escala, com o peito aberto e shorts normais em vez dos rasgados. Mas onde eles realmente fizeram uma grande melhoria foi na articulação, e é difícil superar a Toy Biz nisso. Mas o que você tem nesse Homem-Dragão é... Você tem uma boa articulação borboleta aqui, junto com ombros articulados em esfera, você tem cotovelos com articulação dupla, então você consegue muito mais movimento ali. O pulso não é só uma dobradiça, mas também uma esfera, permitindo colocar a mão dele em várias poses legais. Ótimo corte no diafragma, assim ele pode ficar mais agachado, gostaria que a cabeça voltasse um pouco mais. O pescoço limita, então ele não joga a cabeça para trás. Bola boa, quadris e corte legal na coxa. E diferente do Toy Biz, onde ele já vinha meio que pré-posicionado em uma postura agachada, aqui você pode escolher a posição que quiser com esse cara. Mas ele ainda tem articulações nos dedos dos pés, então dá para colocá-lo em posição mais agachada. Agora... A cauda não tem o mesmo nível de detalhes esculpidos, mas possui um arame flexível de verdade e está conectada a uma articulação esférica. Você viu eu colocar isso, mas o arame flexível permite esse movimento. Claro, as asas são um destaque, alguns dos detalhes estão lá,
as pontinhas, o exoesqueleto e algumas das veias. Não chega ao nível da Toy Biz, mas está lá, e as escamas nas costas existem. Gosto muito dessa versão com as asas abertas. Mas o legal disso é que eles levaram em conta toda a história em quadrinhos do Homem-Dragão, e nos permitiram criar também uma versão da Fundação Futuro. Vamos dar uma olhada nisso. Troque as asas grandes por asas próximas e relaxadas, depois coloque óculos e o livro da Fundação Futuro nas mãos dele. Você tem a versão cerebral do Homem-Dragão da fase Jonathan Hickman no Quarteto Fantástico. Fazer a Valéria aumentar a inteligência dele para um nível sobre-humano foi uma jogada muito legal para um personagem que até então era retratado como nada mais do que um análogo do King Kong. Sabe, ele sempre se apaixonava pela garota bonita em suas encarnações anteriores. Mas eu sou muito grato que a equipe da Marvel Legends decidiu colocar os óculos e o livrinho ali. Como podem ver, usei um pouco de massa adesiva para segurar isso no lugar. Ao mexer na figura para análise, acredito que ficará firme. Se deixar ele parado, precisa disfarçar ao mexer, por isso eles estão ali. Mas os pequenos óculos que ficam bem no bico dele, é simplesmente tão legal, dá um visual muito maneiro. Agora que temos esses dois lado a lado, podemos fazer uma comparação de verdade. E tem coisas que eu acho que nem tinha reparado nos dois até colocá-los juntos. Agora, a diferença óbvia é o tamanho. O dragão original mede cerca de 18 ou 20 centímetros, já o novo tem cerca de 35 centímetros, não sendo o dobro do tamanho, mas a diferença é grande. Mas não é só a altura das figuras, é o equilíbrio das proporções. O original é bem atarracado e ele foi esculpido para ser meio agachado com aquela cabeça enorme. E eu admito que o dragão sempre foi desenhado com uma cabeça desproporcional, mas eu acho que ela combina melhor com o corpo do novo. Agora, a coloração do novo é muito mais roxa, muito mais parecida com os quadrinhos, e dá pra ver bem o roxo quando as asas estão abertas. Eles dependem mais de gradientes de cor. No antigo, a cabeça do modelo tem mais detalhes. Ela tem mais um trabalho de escultura acontecendo. Tem muito mais do aspecto de terror naquela, enquanto a mais nova é muito mais fiel aos quadrinhos. Ao comparar as duas, fica claro que a nova é melhor, embora eu goste da antiga, que já mostra sinais da idade. Ela tem proporções estranhas e não segue bem os padrões dos quadrinhos, ao contrário do novo Homem-Dragão, que acerta em tudo. Esta aqui definitivamente tem uma pintura melhor e uma escultura mais detalhada. Esta é mais fiel aos quadrinhos, com proporções melhores, articulação superior e presença mais dinâmica. Qualquer uma das duas é uma boa escolha. Quero colocar meu Dragon Man original de volta na exposição, pois ele combina muito com o espaço. Quando você coloca ele com as outras figuras, ainda fica incrível, mas esse novo é outra obra de arte e fico muito feliz em ver isso. E acho que agora dá pra ver as diferenças, agora que o Dragon Man está em mãos. Depois vem os sentinelas personalizados e em seguida o Mephisto já em pré-venda. Vai pegar essas figuras Ultra Deluxe e sobre os vazamentos do Display Model Behavior. Visite o canal do Dave e apoie ele. E como sempre, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.